noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Hoje nós vamos falar de um assunto baseado no livro de Gênesis, capítulo 22. Os versículos que nós lemos nessa noite podem ser explicados de formas diferentes, abrangendo toda a provisão divina. Porém, nós iremos falar abordando os seguintes tópicos: fé na provisão divina, a confiança em Deus, a importância da oração e a esperança em meio a dificuldades e, finalmente, sobre a salvação. Antes de abordarmos esse assunto, é necessário lembrar que havia uma história antes de Abraão, e nessa história Deus cria o homem e com ele faz um pacto. O homem quebrou esse pacto. Deus lhe prometeu a redenção através do pacto da graça. Então, Abraão é chamado e recebe a promessa da redenção e fortalece essa chamada lhe apresentando a justificação pela fé. Então, Deus apresenta a Abraão uma promessa de redenção e justificação por intermédio da fé. Deus lhe prometeu uma descendência enorme, que somente após 25 anos de espera é que vem a surgir o primeiro descendente, Isaac. Quando Sara e Abraão tinham idade avançada para terem filhos. O plano de redenção de Deus estava caminhando, estava se iniciando nessa época, uma vez que Deus havia dado a Abraão uma descendência segundo a promessa. Porém, com Isaac já crescido, cerca de 13 a 14 anos, o Senhor pede a Abraão que lhe ofereça seu único filho em sacrifício ao Senhor. Era para Abraão uma prova final de obediência. Nós devemos observar que em toda a Bíblia é destacada a fé em um Deus provedor e que Ele é fonte de todas as coisas boas e que em cada situação Ele sempre tem uma provisão, pois sua promessa é de prover o bem para aqueles que o amam, mesmo que as situações possam parecer impossível para o homem, mas para Deus é perfeitamente possível. A provisão feita por Deus nesse caso não é um fato isolado, não, pois a Bíblia Sagrada está repleta de exemplos de provisão feita por Deus aos seus servos, ao seu povo e à Igreja de Cristo.
nós podemos citar alguns exemplos. Caso do azeite da viúva, o maná vindo do céu, o maná que sustentou os israelitas por 40 anos no deserto. Ele não permite que sejamos tentados acima daquilo que podemos suportar. Não. Se formos tentados, Ele providenciará um escape para que possamos suportar. E principalmente por amor, Ele provou através do seu Filho unigênito a salvação, para que todos que nele creem não pereça, mas tenham a vida eterna. Sabe, irmãos, diante desse esforço, nós podemos diferenciar algum significado entre essas duas palavras, provação e tentação. Embora para muitos pareça ser a mesma coisa, essas palavras têm significados bem diferentes. Se por um lado o diabo é perito em tentações, com o único objetivo destruir o ser humano, por outro lado, irmãos, Deus prova as pessoas ao permitir situações adversas e tribulações com o único objetivo de revelar nossa fé e devoção. A situação vivida por Abraão era inusitada. Deus nunca havia pedido anteriormente um sacrifício humano. A morte prematura de Isaac quebraria a aliança feita por Deus com Abraão, uma vez que Abraão já passava dos 100 anos de idade. Mas, contudo, Abraão seguiu com prudência e determinação todas as orientações dadas por Deus. Tal obediência de Abraão selou sua fé e permitiu que a história da humanidade fosse continuada na pessoa de Isaac. Sua obediência, portanto, garantiu a bênção para seu filho e toda a sua descendência. A história de Abraão e Isaac, registrada na Bíblia, ilustram como a obediência a Deus não é algo tão simples, uma vez que pode exigir grandes sacrifícios. Ser obediente requer estar disposto a sacrificar muitas vezes algo que nos é de grande estima. Uma vez que nossa vida deve ser mais importante que o nosso Deus. Nada em nossa vida pode ser mais importante do que Deus. A obediência é muitas vezes desafiadora e dolorosa. Porém, nossa fidelidade a Deus deve estar acima de tudo. Paulo, ele nos exorta em sermos um sacrifício vivo para Deus. Isto é, dedicar nossa vida diariamente a Ele, em obediência, para construirmos um caráter fiel e uma disposição em segui-lo a qualquer custo, confiando plenamente em suas promessas. É verdade que Abraão não via um final com o sacrifício de Isaac. E muito
muito menos que as promessas de Deus seriam cumpridas de imediato. Ele não via isso. Ele sabia que a descendência enorme que Deus propunha precisava de tempo. Então não podia ser algo imediato. Ele confiava em Deus. E ele prosseguiu em sua trajetória, sabendo que o seu Deus iria prover o cordeiro para o sacrifício. E caso contrário, seria fiel para cumprir com sua promessa. Essa passagem aponta para o sacrifício de Cristo Jesus, um sacrifício feito para nos salvar. Abraão afirma com todas as letras: Deus proverá para si o cordeiro. Esse sacrifício do jovem Isaac são sombras para o perfeito sacrifício de Cristo Jesus, uma vez que ele foi registrado no Velho Testamento e, portanto, aponta para a vida, morte e ressurreição do nosso Salvador, Cristo Jesus. Nós olharmos bem a história de Cristo e de Isaac, tem muitas coisas em comum, trazem muitos paralelos. Pois tanto Isaac como Cristo Jesus foram gerados pela promessa de Deus. Ambos estiveram no centro da vontade de Deus. Eles estavam no centro do plano de Deus. Os dois foram oferecidos como sacrifícios pelos pais. E eram filhos únicos e amados por seus pais. Isaac carregou a lenha. Cristo Jesus carregou a cruz, que também era madeira. Mas, se olharmos bem, embora todos esses paralelos existam, foi da vontade de Deus que nada acontecesse com Isaac, mas que toda a sua ira recaísse sobre seu filho Jesus Cristo, e que todo o sangue derramado para pagar o preço de nossos pecados fosse unicamente exclusivo de Cristo Jesus. A obediência de Abraão, ao não negar seu filho a Deus, trouxe para si um juramento de Deus, que diz que, por ter sido e feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, certamente o abençoarei e farei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia à beira-mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos, e por meio dela todas as terras serão abençoadas. Toda a terra será abençoada, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou aos seus servos e juntos foram para Berzeba, onde passou a viver. Uma declaração feita pelo próprio Deus no livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 15 ao 19. O que nós podemos tirar para a nossa vida dessa passagem? Nós podemos tirar muitas coisas, mas a primeira delas
é que nós podemos visualizar que a redenção seguirá o seu curso. A redenção prometida por Deus a Abraão seguirá o seu curso. Vamos, assim como Abraão, Isaac e todos os descendentes de Abraão precisarão desenvolver sua fé pessoal no Senhor para que possa cumprir o seu chamado enquanto estivermos nessa terra. Então a redenção só vai acontecer para quem desenvolver sua fé pessoal em Deus. Nós sabemos que Deus é perfeito e imutável. E é por amor que Ele chama a vida a todas as criaturas. Então Ele nos chama a todos, sem exceção. Ele nos chama a vida para que nós possamos desenvolver a fé pessoal para cumprir nossa missão nessa terra. Essa promessa de salvação, irmãos, não se restringe apenas para Abraão. Não. Mas é estendida a todo ser humano e indica a libertação de toda servidão e limitação que impede o acesso do ser humano à plenitude de Deus. Impede que possamos usufruir de todas as bênçãos advindas dessa união com o nosso Senhor. Infelizmente, irmãos, por nossa culpa, somente por nossa culpa, a nossa jornada nessa terra será sempre marcada por tensão. Isso quer dizer que nós sempre teremos provações. Para sermos provados por Deus, não basta sermos usados por Deus para ajudar alguém. Não, isso não é suficiente. Ou mesmo ter nossas orações respondidas. E sim, que nossa insistência em obedecer ao Senhor contra nossa própria vontade, sacrificando nossos sonhos, nossos desejos e principalmente nosso orgulho, para que Ele nos conceda e nos conduza ao porto seguro da sua presença. Porque nós só teremos um porto seguro na presença de Deus. A segunda coisa que nós precisamos aprender e que podemos tirar desta lição é que devemos ter plena confiança em Deus. É uma coisa interessante. É que muitos crentes, muitas pessoas que estão na igreja, eles pedem a Deus as bênçãos, o livramento de um sacrifício, entregam nas mãos de Deus esse sacrifício, mas não sabem esperar. 2, 3 dias depois, eles estão tomando de volta das mãos deles para tentar resolver por si só. Esse texto que nós lemos essa noite, ele nos ensina a confiar plenamente em Deus. Pois Ele sabe as nossas necessidades e com toda certeza já tem o provimento necessário. Se nós temos necessidades, Ele já proveu as nossas necessidades.
Basta que a gente tome posse. Ele é fiel, irmãos. Ele é fiel à sua promessa. Ele é fiel à promessa de prover. Mesmo em situações adversas, ele cuida de todos os detalhes. Assim como Abraão, nós temos outro exemplo como o apóstolo Paulo. Essas duas pessoas foram exemplos a ser seguidos. O apóstolo Paulo foi um exemplo também a ser seguido, pois eles sabiam a quem servia. Eles não tinham medo da morte e de nenhum mal. Paulo vivia nessa terra para servir ao Senhor. A morte para ele era uma consequência natural, pois todos os seres humanos um dia vão morrer. Ele disse aos Filipenses: mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Falou isso aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21 ao 24. Sabe, irmãos? Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro. Ele foi claro quando disse: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo tinha esperanças. Mesmo em meio a situações difíceis e constrangedoras, ele tinha plena confiança que Deus é capaz de transformar as adversidades em oportunidades. Assim como Abraão, nós devemos acreditar em Deus, mesmo que a situação possa parecer insustentável, mesmo que nós não compreendemos a razão de tais circunstâncias. Mesmo assim, irmãos, devemos confiar em Deus e Ele proverá uma solução favorável. Uma coisa é certa, irmãos: a provisão de Deus pode vir até de uma maneira diferente, muito diferente daquela que estamos esperando. Mas devemos lembrar que Ele age no seu tempo e nos seus termos. E essa verdade nos convida a viver com uma fé que não depende das circunstâncias, mas a confiança na provisão e na fidelidade de Deus. Paulo disse: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas na glória de Cristo Jesus. Está lá em Filipenses 4, 19. A terceira lição que podemos tirar é que precisamos de uma fé que crê no impossível. Uma fé que crê possível. Lembre-se que está escrito que Abraão creu em Deus
e obedeceu ao pedido feito por Deus, mesmo sendo seu filho, a quem a tanto amava, e significava tanto na sua vida, mesmo a realização da promessa de Deus para o seu descendente. Ele creu. Abraão creu. Ele sabia que Deus proveria o que fosse necessário. Muitas pessoas pensam que adorar a Deus basta abrir a boca e falar algumas palavras bonitas. Porém, a adoração a Deus somente é válida verdadeiramente quando se tem uma atitude correta no coração. A nossa atitude faz com que nós sejamos verdadeiros adoradores. Uma coisa é certa, irmãos. Deus não procura nessa terra adoração. Ele tem os anjos que o adoram noite e dia. Ele procura adoradores. Sim. Ele busca adoradores dessa terra. Ele quer em verdade o nosso coração. Ele queria estar no coração de Abraão. E somente depois no coração de Isaac. Mas infelizmente, a maioria do povo cristão só passa a adorar a Deus depois que todos os seus compromissos já foram, sim, já foram resolvidos, foram realizados. E com isso, irmãos, eles deixam o Salvador em segundo plano. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Observe que, embora as circunstâncias fossem penosas para Abraão, ele não titubeou, irmãos. Ele tinha certeza que Deus cumpriria com a sua promessa. E ao erguer seus olhos, ele viu a provisão de Deus. O carneiro preso pelos chifres no meio de um arbusto, ao qual ele ofereceu a Deus como oferta queimada em lugar de seu filho. Observe, irmãos, que nessa passagem Abraão não ficou olhando para as circunstâncias. Ele não ficou angustiado. Ele olhou para o alto. Com plena confiança em Deus, pois ele sabia que do alto viria a sua vitória. E é do alto que vem a vitória de cada um de nós, pois Deus proverá. Uma coisa é certa, irmãos. A provisão de Deus nunca foi limitada. Não. Ela está presente em cada segundo de nossas vidas. Mas uma coisa também é certa. Deus não responde para quem está de costas viradas para Ele. Não. Ele responde somente pedidos feitos por quem está frente a frente com Ele.
Ele é fiel. Ele está pronto para suprir nossas necessidades. Quando nos apresentamos a Ele com fé e confiança. Por isso Jesus disse: vosso Pai Celestial sabe de todas as coisas que necessitais. Por isso, ao confiarmos na provisão de Deus, também devemos entregar em suas mãos nossas ansiedades, as nossas preocupações, com a convicção de que Ele cuidará de cada detalhe de nossa vida. Tal confiança nos permite viver em paz em meio às tempestades. Paulo é um exemplo dessa fé que crê no impossível. Ele não temia as pessoas. Ele não fechava a boca diante de ameaças, pois ele confiava no Deus a quem servia. É verdade também, irmãos, que Deus muitas vezes permite que passamos por tribulações para que possamos aprender a confiar nele. É através dessas situações que crescemos em fé e permitimos que ele haja de forma sobrenatural em nossa vida. Infelizmente, nós cristãos muitas vezes não permitimos que o Espírito Santo possa agir livremente em nossa vida. Nós limitamos ele de agir. Mesmo quando não entendemos o agir de Deus, permitir que nossa fé e confiança nos leve a viver uma vida de milagres. Nós impedimos muitas vezes esse agir de Deus. A quarta lição que podemos tirar nesses textos é que devemos praticar a palavra de Deus. Não é só ler e guardar, é praticar a palavra de Deus. Como eu já disse, Deus procura nessa terra adoradores. Os verdadeiros adoradores são pessoas que constantemente e independentemente das circunstâncias procuram a verdade e andam segundo a palavra de Deus. O verdadeiro adorador não confia em suas próprias palavras, não confia em suas próprias experiências e, portanto, busca agir conforme a vontade de Deus. Não está escrito, irmãos. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Está lá, no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Portanto, irmãos, nós precisamos sempre buscar a verdade e entender a vontade de Deus, mantendo dessa forma um relacionamento perfeito com Deus em todos os setores de nossa vida nesta terra. O profeta Ageu disse: considerai os vossos caminhos. Está lá no livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7. Ele está querendo dizer que devemos refletir sobre nós mesmos. Então veremos que somos falhos por excelência e necessitamos de nos adequar aos critérios de Deus, buscando a motivação para buscar a verdade e abandonar tudo que depõe contra nós perante Deus e passar a praticar
somente segundo a sua vontade, a sua palavra. Toda autorreflexão será benéfica para nos aproximarmos cada vez mais de Deus e usufruirmos a sua mordomia. Está escrito: ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê o pão para comer, e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência ao qual faz por nós, se deem graças a Deus. Porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças para que se dão a Deus. Visto como na prova dessa administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos rumos para com Ele e para com todos. Palavras descritas no livro 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10 ao 13. Pois Deus está sempre atento, Ele está sempre atento às nossas necessidades. Sim. Além disso, a ideia que Deus vê e provê reforça a nossa confiança nele. A quinta e última coisa que nós podemos tirar desses versículos é que a provisão para a salvação é gratuita. Nessa passagem, irmãos, podemos verificar que Deus não proveu apenas o cordeiro para Abraão para substituir o seu filho, Isaac, mas ele aponta para o Salvador da humanidade, Cristo Jesus. Tal mensagem nos alerta e nos encoraja a viver pela fé em obediência, sem medo de servir a Deus. Servir com confiança, independente das circunstâncias em que estamos vivendo. Eu tenho a certeza, irmãos, que Deus é fiel, que sempre proverá um escape para aqueles que o amam verdadeiramente. Assim como Abraão confiou, nós também somos chamados a confiar na promessa desse Deus. Nós somos chamados a confiar nessa promessa. Um Deus que está conosco em cada momento dessa jornada na Terra, provendo para todas as nossas necessidades. Não se preocupe. Se para você parece impossível, que não tem saída, para Deus é possível. E Ele te mostrará a saída. Abraão disse: Deus proverá para si o cordeiro. Com tais palavras ele fala daquele momento, mas também vislumbrava um futuro onde Deus daria seu Filho para a redenção dos pecados da humanidade. Dessa forma, assim como o carneiro substitui Isaac no altar do monte, assim também na terra do Senhor, Ele proveu, fez uma provisão de Deus, uma provisão que foi completa e perfeita através de Cristo Jesus, que pagou o preço dos nossos pecados.
Por isso Jesus foi sacrificado. O Cordeiro perfeito oferecido para satisfazer a justiça divina e oferecendo-nos vida eterna. Hoje, passados cerca de 2000 anos, Deus continua a prover por nós. Nossas necessidades foram supridas por Ele, lá na cruz do Calvário. Ao olharmos para a cruz, uma cruz que hoje está vazia, temos a certeza de que, assim como Deus proveu o carneiro para a nossa salvação, Ele proveu o Cordeiro. Ele também cuidará de nós em todas as áreas de nossa vida. Mas isso só vai acontecer quando aceitarmos o nosso Cordeiro Imaculado, como nosso único Senhor e Salvador. Amém.